Olá! Hoje temos um convidado muito especial para nos falar sobre a tabela periódica. O cara ganhou o Prêmio Nobel de Química de 1951 e participou ativamente da construção da tabela periódica atual. Com vocês, Glenn Seaborg. Obrigado pela apresentação, mas vamos nessa que eu tô com pressa. Professor, por que esse nome tabela periódica? Essa é muito fácil, porque as propriedades dos elementos se repetem ao longo da tabela, mas também tem aquelas propriedades que não se repetem, como é o caso do número atômico. Essas são chamadas de aperiódicas. Além da organização periódica aceita atualmente, há outras propostas de organização dos elementos? Mas é claro, você nunca ouviu falar na galáxia química? Eu descobri praticamente todos os elementos transurânicos e tenho que responder esse tipo de pergunta. A galáxia química é uma representação da organização dos elementos elaborada por Philip Stuart. Esta representação é baseada na natureza cíclica das propriedades dos elementos. Ela é uma tabela bem mais atraente, principalmente para os mais jovens, mas também representa muito bem as características dos elementos químicos. Os elementos são dispostos de forma espiralar em ordem crescente de número atômico. E essa forma de representar resolve alguns problemas quando comparado à tabela periódica tradicional. Por exemplo, a série dos lantanídeos e actinídeos não ficam em separado. Isso costuma causar muita confusão entre os alunos. Aqui eles ficam incluídos na sequência normal dos elementos. Além disso, ela inclui um novo elemento químico, que embora nunca seja aceito pela IUPAC, ele gera muita discussão entre os cientistas. Este elemento é o neutrônio. É um elemento que é formado apenas por nêutrons. Aí você pode se perguntar, como um átomo pode ser formado apenas por nêutrons? Aí eu te pergunto, que tipo de átomos formam uma estrela de nêutrons? Nela também os elementos com propriedades semelhantes ficam organizados em colunas. Mas se nós observarmos, o hidrogênio não está alinhado a nenhuma coluna, como realmente ele não deve estar, visto que ele não pertence a nenhum grupo. Mas ele encontra-se mais próximo do grupo do carbono, que é o elemento com quem ele tem mais afinidade. Como varia o tamanho dos átomos na tabela periódica? Como diria um colega da minha época, deixa eu iluminar sua ignorância. O tamanho dos átomos, mais conhecido como raio atômico, é uma das informações mais úteis para as propriedades dos elementos. Mas como medir o raio de um átomo? Não dá para saber onde um átomo termina. A melhor estratégia que foi encontrada é pegar uma molécula diatômica e medir a distância entre os dois núcleos. A metade dessa distância será considerada o raio atômico. Se nós observarmos como varia o raio atômico dos elementos químicos ao longo da tabela periódica e colocarmos em um gráfico, nós percebemos o seguinte: dentro de um mesmo período, ou seja, de uma mesma linha, observamos que de forma geral o raio sempre diminui. Mas por que será que isso acontece? Vocês já devem saber que dentro de um mesmo período os elementos têm o mesmo número de camadas eletrônicas. Porém, à medida que caminhamos ao longo do período, o número atômico aumenta. Desta forma, teremos mais prótons atraindo as camadas eletrônicas e, como resultado, o raio atômico diminui. Mas, quando nós passamos para o período seguinte, nós observamos que sempre quando nós descemos na tabela periódica, em uma mesma coluna, o raio atômico aumenta. Ou seja, nos grupos, o raio atômico aumenta à medida que descemos ao longo da coluna. Mas por que será que isso acontece? Porque à medida que descemos ao longo das colunas, vai aumentando as camadas eletrônicas. Então, naturalmente, é de se esperar que o tamanho do átomo aumente. Portanto, se nós colocarmos isso numa figura, como regra geral, o raio atômico ele vai aumentar da direita para a esquerda, devido à diminuição do número atômico, e vai aumentar de cima para baixo ao longo da tabela periódica, devido ao aumento no número de camadas eletrônicas. Um olhar mais minucioso ao longo dos elementos químicos nos permite constatar algumas curiosidades.
Por exemplo, do lítio para o sódio, há um aumento considerável no tamanho do raio atômico. A mesma coisa acontece do sódio para o potássio. Mas, do potássio para o rubídio, o aumento já não é tão grande assim, porque o rubídio ele vem após a primeira série dos metais de transição. E o que isso tem a ver? Ora, acontece que estes elementos já têm o subnível D em suas camadas mais internas. E o subnível D não blinda efetivamente a carga nuclear. O que quer dizer isso? Blindar. Não protege. Como resultado, esses elétrons mais externos são atraídos mais fortemente pelo núcleo atômico. Quando nós comparamos a segunda e a terceira série dos metais de transição, aí vem algo ainda mais curioso. Percebemos que os elementos químicos da segunda e terceira série dos metais de transição são praticamente do mesmo tamanho. Ora, mas por que isso acontece, já que está aumentando uma camada eletrônica? Acontece que os elementos da terceira série dos metais de transição, eles contêm o subnível F em suas camadas mais internas. E esse subnível blinda ainda menos efetivamente a carga nuclear. Como resultado, estes elementos são praticamente do tamanho dos elementos da série anterior. Este fenômeno é chamado de contração lantanídica. E o tamanho dos cátions e ânions? É o mesmo tamanho dos átomos neutros? Que pergunta mais idiota! Não há uma fórmula universalmente aceita para calcular o tamanho dos íons, mas, de forma geral, o tamanho dos cátions sempre será menor do que o tamanho dos átomos que os originou. Por quê? Porque o cátion vai ter um elétron a menos que o seu número de prótons. Assim, a carga nuclear efetiva vai se tornar maior e, como resultado, o tamanho da espécie química se tornará menor. Nos ânions ocorre justamente o inverso. Eles têm um elétron a mais do que o número de prótons. Naturalmente, haverá uma carga negativa sobrando no saldo final. E como resultado, o tamanho do sistema químico será maior do que o átomo que o originou. Por falar em cátions, é fácil ou não remover elétrons dos átomos? Deixa eu te ensinar essa. Essa medida é chamada de energia de ionização ou potencial de ionização. E ela corresponde à energia necessária para remover um elétron de um átomo. Esta medida deve ser feita com o átomo no estado gasoso. A energia necessária para remover o primeiro elétron é chamada primeira energia de ionização. A energia necessária para remover um segundo elétron deste átomo é chamada de segunda energia de ionização, e assim substantivamente. Analisando o gráfico da primeira energia de ionização dos átomos, nós observamos o seguinte. Dentro de um mesmo período, por exemplo, aqui temos hidrogênio e hélio, a energia de ionização aumentou. Passando para o segundo período, do lítio até o neônio, de forma geral, a energia de ionização também aumentou. Ou seja, como regra, dentro de um período, a energia de ionização aumenta da esquerda para a direita. E nós sabemos que da esquerda para a direita aumenta o número atômico e diminui o raio atômico. Portanto, quanto menor for o átomo, mais difícil é remover um elétron. Por quê? Porque este elétron a ser removido estará mais próximo do núcleo. Então ele estará mais firmemente ligado a ele. Mas, dentro do período, nós observamos que existem algumas anomalias, alguns casos pontuais em que a energia de ionização diminui ao invés de aumentar ao longo do período. Por que será que estas anomalias acontecem? Acontece que a energia de ionização ela depende de vários fatores e não apenas do tamanho do átomo e da carga do núcleo. Ela depende também da eficiência com que os níveis eletrônicos internos blindam a carga nuclear. Inclusive, há umas situações em que chamamos de efeito do par inerte, que já já nós vamos falar um pouco melhor sobre isso. E também depende do tipo de elétron que está envolvido. Se é um elétron do tipo S, do tipo P, do tipo D ou do tipo F. De forma geral, é mais fácil remover um elétron de um subnível F do que de um subnível D, que de um subnível P, que de um subnível S. Como eu estou com pressa,
eu sugiro que você pesquise um pouco mais sobre blindagem eletrostática nos átomos. Pesquise sobre as regras de Slater. Além disso, algumas configurações eletrônicas, elas conferem estabilidade especial aos átomos. A configuração eletrônica mais estável é a configuração eletrônica dos gases nobres, onde os subníveis S e P estão completamente preenchidos. É exatamente por isso que os gases nobres são frequentemente encontrados livres na natureza, sem estarem ligados a nenhum outro elemento, fato que dificilmente ocorre com os demais elementos da tabela periódica. Outra situação que confere uma estabilidade especial, porém menor que a dos gases nobres, é a configuração P3. Não se esqueça disso. E uma terceira configuração, que também é relativamente estável, é a configuração S2. Então, essas três configurações de camada de valência conferem estabilidade especial ao átomo. O que significa isso? Dizer que confere estabilidade especial significa dizer que é difícil de desfazer essa configuração eletrônica. Em outras palavras, é difícil remover um elétron de um átomo que apresenta essas configurações eletrônicas. Dito isso, vamos voltar ao gráfico da primeira energia de ionização dos elementos químicos. O terceiro elemento do segundo período é o boro. Então nós temos lítio, que tem configuração S1. Então, não é uma configuração de estabilidade especial, então é fácil de remover este elétron. O segundo elemento do segundo período é o magnésio. O magnésio já tem a configuração S2 em sua camada de valência. Então, é uma configuração bem mais estável do que comparado ao próximo elemento do segundo período, que é o boro. O boro já vai ter configuração P1. Então, apesar do boro ser um elemento menor que o magnésio, é mais fácil remover um elétron do boro do que do magnésio. Por causa de quê? Por causa da configuração eletrônica. Além disso, o elétron a ser removido aqui será um elétron do tipo P, enquanto que aqui será um elétron do tipo S. Na sequência, nós teremos carbono, que é uma configuração P2, não é uma configuração de estabilidade especial, mas é um átomo menor do que o anterior, por isso a energia de ionização aumenta. Depois do carbono, nós teremos o nitrogênio, que tem configuração eletrônica P3. Então, naturalmente, a primeira energia de ionização do nitrogênio será maior que a do carbono, por dois motivos. Porque trata-se de um átomo menor e devido à sua configuração P3, que confere uma estabilidade especial ao nitrogênio quando comparado ao carbono. Após o nitrogênio, nós temos uma anomalia. Este elemento é o oxigênio. O oxigênio tem tamanho menor do que o nitrogênio. No entanto, sua energia de ionização diminui. Isso se deve a quê? Se deve ao fato que o oxigênio tem configuração P4, enquanto que o nitrogênio tem configuração P3. Isso confere a estabilidade especial ao nitrogênio. Devido a isso, a primeira energia de ionização do nitrogênio é maior do que a do oxigênio, mesmo o nitrogênio sendo um átomo maior. Depois do oxigênio, nós teremos o flúor com configuração P5. Não é uma configuração de estabilidade especial, mas o flúor é um átomo menor. Então, sua energia de ionização será maior. E por fim, teremos o neônio, que é um gás nobre. Temos a configuração P6, que é a configuração mais estável. E também trata-se de um átomo menor. Seguindo esse raciocínio, podemos explicar as anomalias nos períodos seguintes. Comparando a primeira e a segunda energia de ionização dos elementos químicos, por exemplo, no lítio, sua primeira energia de ionização são 520 kJ por mol. É uma energia de ionização relativamente baixa, devido ao fato do lítio ter configuração S1. Quando nós removemos o primeiro elétron do lítio, assim como todos os metais alcalinos, a última camada eletrônica é completamente removida, visto que ele tem apenas um elétron na sua camada de valência. Se nós tivermos que remover um segundo elétron, este segundo elétron será removido de uma camada mais interna, de uma camada completa. Por isso, a segunda energia de ionização do lítio será muito maior. A mesma coisa ocorre com os demais elementos químicos. Comparando ao longo do período, percebemos o quanto a energia de ionização diminui. Por que isso ocorre? Porque o tamanho do átomo aumenta. O último elétron está ficando cada vez mais distante do núcleo, então será mais fácil removê-lo. Se nós analisarmos já
o segundo grupo, o grupo dos metais alcalinos terrosos, o primeiro elétron também é relativamente fácil de ser removido. Por quê? Porque são átomos grandes. Então, apesar de ser uma configuração S2, devido ao tamanho dos átomos ser grande, não é tão difícil remover o primeiro elétron. Já a remoção do segundo elétron torna-se mais difícil porque nós vamos retirar um elétron de um sistema que já perdeu um elétron. Mas comparado à segunda energia de ionização dos metais alcalinos, esta segunda energia de ionização é muito menor. Por quê? Porque o segundo elétron dos metais alcalinos terrosos também vai sair da camada de valência. Lembrem-se que eles têm configuração eletrônica S2. Já a terceira energia de ionização dos metais alcalinos terrosos é muito elevada. Por quê? Porque este terceiro elétron já vai sair de uma camada mais interna e de configuração de gás nobre. Por isso, é praticamente impossível se remover um terceiro elétron dos metais alcalinos terrosos. Então, resumindo, como regra geral, a energia de ionização aumenta da esquerda para a direita nos períodos, devido à diminuição do raio atômico, e de baixo para cima nos grupos, devido à diminuição do número de camadas eletrônicas. Em síntese, a energia de ionização é inversamente proporcional ao raio atômico. E o que seria o efeito do par inerte? Vamos observar as configurações eletrônicas no grupo do boro, por exemplo. O que tem de especial a partir do gálio? Acontece que, comparando, por exemplo, gálio e alumínio, o gálio tem em suas camadas mais internas o subnível D, subnível esse que não blinda eficientemente a carga nuclear. Dessa forma, após remover o primeiro elétron do gálio, estes subníveis, estes elétrons que encontram-se no subnível S, vão penetrar mais no interior do átomo do que os elétrons do subnível S do alumínio. Por quê? Por causa da presença deste subnível. A mesma coisa vai acontecer no índio. E o efeito será ainda mais pronunciado no tálio. Por quê? Porque aqui nós temos o subnível F, que blinda ainda menos eficientemente a carga nuclear efetiva. Qual a consequência disso? Os cátions formados terão números de oxidação diferentes. No caso de boro e alumínio, o número de oxidação observado sempre será 3, perde-se os 3 elétrons. Já no caso de gálio, índio e tálio, é bastante comum observar o número de oxidação mais 1. Isto é muito comum estes elementos químicos formarem cátions de carga mais 1, perder apenas o elétron P e permanecer com o subnível S2, ou seja, o par de elétrons do subnível S fica inerte. Isso não se restringe só a estes elementos, mas utilizamos isso para explicar o que é o efeito do par inerte. E o inverso? Como o átomo se comporta na hora de receber elétrons? Era de se esperar que você também não soubesse. Nesse caso, estamos falando da afinidade eletrônica, que é a energia envolvida quando um átomo recebe um elétron, estando este átomo no estado gasoso. Observando aqui esta figura, já percebemos que o seu comportamento é o inverso da energia de ionização. Ou seja, a afinidade eletrônica aumenta nos períodos, da esquerda para a direita, e de baixo para cima nos grupos. Por que que os gases nobres não são incluídos neste caso? Porque ele já tem a sua camada de valência completa. Um olhar mais atento à afinidade eletrônica nos permite observar que também existem algumas anomalias aqui. Quando o sinal está negativo, significa que a energia foi liberada, ou seja, o processo é exotérmico. Quando é positivo, significa que temos que fornecer energia para que o elemento receba o elétron, ou seja, ele não tem tendência de receber. Então, o lítio, por exemplo, tem maior afinidade eletrônica do que o berílio. Por quê? Porque o lítio, ao receber um elétron, ele vai passar da configuração S1 para S2, que é uma configuração mais estável. Já o berílio, se receber um elétron, ele vai sair da configuração S2. Então, ele tem menos tendência de receber elétrons.
Comparando, por exemplo, nitrogênio e carbono, percebemos que, apesar do nitrogênio ser um átomo menor do que o carbono, ele tem menor afinidade eletrônica. Por quê? O carbono, ao receber mais um elétron, ele vai passar da configuração P2 para a configuração P3, ou seja, ele vai ficar mais estável, então ele tem uma alta afinidade eletrônica. Já o nitrogênio, ele vai sair da configuração P3 para a configuração P4, então isso não é interessante para o nitrogênio. Logo, ele não vai ter uma alta afinidade eletrônica. Resumindo, a energia de ionização e a afinidade eletrônica estão relacionados à reatividade dos elementos químicos. Quanto maior a tendência do elemento de perder e ganhar elétrons, mais reativo ele será. Tem uma propriedade periódica conhecida como eletronegatividade. Essa propriedade é importante? Mas que pergunta juvenil! Existem várias definições para eletronegatividade. A mais simples, eu diria que é a tendência com que os átomos atraem os elétrons. De forma geral, quanto menor o elemento químico, maior será a sua eletronegatividade. E mais uma vez, os gases nobres não são considerados nessa propriedade. A densidade dos elementos químicos tem um comportamento periódico? É isso que se pergunta a um cara que ganha o prêmio Nobel? O elemento químico mais denso da tabela periódica é o ósmio. Quanto mais próximos os elementos químicos vão chegando do ósmio na tabela periódica, mais denso eles são. Então, a tendência de aumento da densidade na tabela apontam para o ósmio. Um mísero centímetro cúbico de ósmio pesam quase 23 gramas na temperatura ambiente. Bom, densidade é massa sobre volume. Logo, é de se esperar que a tendência de variação de volume atômico na tabela periódica seja o inverso da densidade. E as temperaturas de fusão e ebulição? Vou te responder mais essa. Dentre os elementos da tabela periódica, aquele que apresenta maior temperatura de fusão e ebulição é o carbono. Mas dentre os metais, o elemento de maior temperatura de fusão e ebulição é o tungstênio. Então, de forma geral, são estes elementos próximos ao tungstênio que apresentam maior temperatura de fusão e ebulição. Mas, entre os metais alcalinos e alcalinos terrosos, a tendência de aumento da temperatura de fusão e ebulição é de baixo para cima. Para finalizar, o que são as relações diagonais? Te ensinando o básico mais uma vez. Relações diagonais são semelhanças entre átomos vizinhos em posição diagonal, devido ao fato destes elementos terem um raio atômico similar. Professor, muito obrigado por seu tempo e parabéns pelo brilhante trabalho.